Salve, rapaziada! A Bahia venceu a primeira aí na Série A em uma vitória importante e relevante, né? Venceu do Vasco lá em São Januário, 1-0 e poderia ser 2-3-0 se Arthur Salles fosse Everaldo. Só que Arthur Salles é muito pior do que Everaldo, não tem comparação. Existe um abismo surreal entre Everaldo e Arthur Salles. Everaldo é tipo Haaland e Arthur Salles é tipo, sei lá, bota qualquer jogador de Série B aí no balaio. Arthur Salles perdeu dois gols inacreditáveis. Um praticamente sem goleiro no belo passe de Biel, lá aos 40 e lá do segundo tempo. Biel entra na partida já na reta final do segundo tempo, solta o passe para Arthur Salles. O goleiro Léo Jardim, que é um bom goleiro, estava batido no lance. Se ele só finaliza, era 2-0 o Bahia. Antes disso, ele mais uma vez recebe um bolão agora de Johanny Chaves na ponta esquerda, aliás, na ala esquerda, Johanny Chaves, pum, deixou o Arthur Salles cara a cara. Só que ele não consegue tirar de Léo Jardim, e se ele fosse um pouquinho mais competente na arte de finalizar, se ele fosse bom, de fato um bom jogador, o Bahia poderia sair de São Januário com 2-0, 3-0, e de fato o Bahia apresentou um grande futebol no segundo tempo. Primeiro tempo foi um jogo muito que se alternava bastante durante a partida, a cada 10, 15 minutos o jogo ia se alternando, mas óbvio que o Vasco, com mais posse de bola, agredindo mais, criando mais, mas o Bahia, quando chegava nos contra-ataques, também apresentava bastante perigo. Então, a vitória do Bahia hoje, eu sei que a galera quer que eu chame triunfo, mas eu não sou torcedor do Bahia, então eu chamo vitória mesmo, tá, gente? Paciência. A vitória do Bahia hoje foi muito importante, pela questão óbvia, tirou um pouco da pressão e o peso das costas de jogadores do Bahia de, pô, a gente ainda não venceu. Duas rodadas, duas derrotas. Primeiro jogo a gente perdeu, segundo jogo a gente também perdeu agora na Fonte Nova, de 2-1 para o Botafogo. Então, o Bahia estava na zona de rebaixamento e hoje era um jogo que era plausível você perder. Pô, perder para o Botafogo na Fonte Nova não está muito na conta. Tem que no mínimo, no mínimo, no mínimo empatar e até vencer. Perdeu na estreia para o Bragantino, ok, mas o Bahia tinha a obrigação hoje de pontuar, pelo menos. Não necessariamente de vencer, porque pegar o Vasco em São Januário é um jogo sempre complicadíssimo, pela atmosfera do estádio e tal, e de fato a torcida do Vasco faz um caldeirão de certa forma, mas também quando o Vasco perde, meu irmão, já cantaram hoje. Não é mole, não, ter que ser homem para jogar no caldeirão. É sempre isso. Enfim, a vitória de hoje do Bahia foi importante, os 3 pontos conquistados, para de fato tirar o peso das costas, tirar a geladeira e sair de fato da zona de rebaixamento e não ter uma grande pressão para o próximo jogo. O Bahia no próximo jogo, deixa eu só pegar aqui rapidez, quem é que o Bahia vai enfrentar, é mais um adversário difícil, ó. O Bahia ele vai pegar na próxima rodada o Coritiba em casa, e se o Bahia perde o jogo de hoje, continuaria na zona de rebaixamento e pegaria o Coritiba, então seria o confronto ali dos times da zona de rebaixamento, o que seria um jogo ainda mais tenso para o Bahia ter ainda mais a obrigação de vencer e poderia até se complicar se tivesse toda essa pressão para o jogo da próxima semana, da próxima rodada, no caso, né? O Vasco, se vencesse, iria a 7 e provavelmente ia figurar aqui no bolo do G4, mas perdeu o jogo e ficou estacionado ali, caiu, na verdade, para a nona colocação, ficando ali no bolo do G10. Bom, gente, só para passar o contexto aí da rodada, um péssimo resultado para o Vasco, naturalmente, mas que o início do Vasco é bom. Pegou o Atlético Mineiro lá no Mineirão e venceu de 2-1. Empatou com o Palmeiras no Maracanã, é um bom resultado de certa forma também. Tá bom no balaio, são bons resultados. E perdeu para o Bahia, que de fato é um resultado abaixo do esperado, pela questão óbvia dos dois primeiros jogos. Pô, se a gente ganhou do Atlético Mineiro, empatou do Palmeiras, dá para ganhar do Bahia tranquilo. Até porque o Bahia estava mal na competição. Então o resultado para o Vasco foi péssimo de certa forma, sem dúvidas nenhuma. Mas o contexto das 3 primeiras rodadas tá bom. O script do Vasco da tabela planejada é isso aí: 4 pontos em 3 rodadas contra esses 3 adversários, tá, gente? Bom, agora passar aqui para falar um pouquinho sobre o jogo. Tempos distintos. Primeiro tempo, como eu já falei para vocês, a estatística não mente, né? Primeiro tempo, o Vasco finalizou 11 vezes contra 4 finalizações do Bahia, de um modo geral. 11-4. 4 finalizações na Barra, que o Vasco finalizou, e apenas 2 finalizações do Bahia na Barra. E as 2 finalizações perigosíssimas. A primeira, logo aos 3, 4 minutos do primeiro tempo, com uma bela jogada de transição, Cauli Oliveira consegue arrancar, solta um passe para Jacaré, Jacaré corta para o meio, finaliza, Léo Jardim fez uma boa defesa, a bola resvala na trave ainda e sobra para o goleiro. E a outra finalização foi o próprio gol de Tassiano,
que eu vou compartilhar agora em tela com vocês. Everaldo jogou muita bola hoje, hein? Não fez gol, não deu assistência, mas participou diretamente na maioria das jogadas do Bahia nos contra-ataques. Sempre o papel de pivô ele conseguia fazer com primor. Pegava a bola e conseguia dar continuidade às jogadas. Já Arthur Salles, quando ele entra, é um cemitério de jogadas e eu volto ao ponto. Se Everaldo ficasse mais 10 minutinhos em campo, era 2-0 para o Bahia hoje, tá? Vou compartilhar aqui o primeiro gol da partida e único, né? O gol de Tassiano em tela para vocês. E Cauli também sempre participando nas jogadas de contra-ataque do Bahia, nas jogadas de transição, defesa, meio, ataque, tá? Ó, a origem é uma jogada de transição do Bahia, Everaldo soltando passe para Tassiano, Tassiano devolve em Cauli, Cauli tenta finalizar, a bola sobra para Tassiano, Tassiano corta para dentro e finaliza forte, sem chances para Léo Jardim, que até tentou chegar na bola, mas não teve muita culpa. Bahia 1-0 em São Januário, e foi o primeiro tempo que o Vasco criou mais, rondou mais a área do Bahia, finalizou mais, mas perdeu gols. E aí é o famoso quem não faz leva. O Vasco não chegou a criar grandes oportunidades claríssimas, não, mas era sempre boas oportunidades próximo da grande área, ou próximo ali da meia-lua, ou de fato dentro da grande área mesmo. Pedro Raul poderia ter uma eficiência maior na finalização, mas não teve. Aí o Bahia não tem nada a ver com isso, soube explorar bem os contra-ataques no primeiro tempo e fez o gol. Acho que o placar moral do primeiro tempo seria um empate, 1-1. Acho que o placar moral do primeiro tempo era 1-1, porque o Vasco merecia pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Só que aí, meus amigos, vem o segundo tempo. E o Bahia, ele passa a adquirir o controle total do jogo. Total. Assim, o Vasco... Os únicos momentos que o Vasco começou a incomodar de fato e o Bahia perdeu o controle do jogo foi aos 42 do segundo tempo. A partir dos 42 que o Vasco vai pro abafa, que é a coisa mais natural do mundo, vamos pro abafa, vamos se atirar, e o Bahia naturalmente vai recuar as linhas, os jogadores vão ficar mais desgastados, e o Vasco vai conseguir achar ali um cruzamento mais perigoso, uma finalização fora da área, vai conseguir achar algo, mas o Bahia teve o controle total durante 90% do segundo tempo, e mereceu a vitória. Eu volto ao ponto, se o Bahia tivesse um pouquinho mais de eficiência, faria 2-3-0 hoje em São Januário, porque o segundo tempo do Bahia, o Bahia marcou muito bem, coisa que não fez tão bem assim no primeiro tempo, inclusive foi até um destaque que Pedrinho falou na narração. Velho, o Bahia tá tentando marcar um pouquinho mais em cima. Quando o Bahia tinha posse, o Vasco agredia, marcava a pressão lá em cima, marcação alta, lá no campo de ataque mesmo, no campo de defesa do Bahia, o Vasco ia pressionando a bola, os marcadores, todo mundo lá no campo de ataque. Quando o Vasco tinha posse, o Bahia não ia marcar lá em cima, mas adiantava um pouco mais as linhas, só que Pedrinho foi muito bem na análise dele. Quando você vai fazer uma linha alta, você vai marcar um pouquinho mais em cima, você tem que atacar o portador da bola, né? O ataque ao portador, o tatiquês, né, que a galera chama. Você tem que agredir a bola, você tem que agredir o jogador que tá com a posse. E o Bahia não fazia isso, e o Vasco achava boas enfiadas ali nas costas da defesa do Bahia. Já no segundo tempo, o Bahia recuou um pouco mais e conseguiu controlar muito bem defensivamente, não teve sustos até os 40 e tralala do segundo tempo. O Bahia não teve nenhum susto na partida, marcou bem e explorou com primor os contra-ataques. Mas aí que tá o ponto. Até o último passo estava saindo bem. Só que na hora de tirar o 10, o Bahia perdeu 2, 3 gols claríssimos. Teve até uma bola aos 49, não lembro agora nem quem foi, que o Bahia também perdeu mais um gol. Então, o Bahia foi dono do segundo tempo, controlou a partida mesmo sem ter a posse de bola. Não precisa controlar jogo. Para você controlar o jogo, você não precisa ter a posse de bola. Você só basta neutralizar o adversário e explorar bem os contra-ataques quando você tem a posse. E o Bahia fez isso muito bem e poderia ter uma partida ainda mais tranquila na reta final do segundo tempo, se soubesse aproveitar. Enfim, destaques individuais. Tassiano, foi autor do gol e fez uma boa partida sem dúvidas nenhuma. Everaldo, muito boa partida, gostei demais. Hoje ele fez mais um papel de armador, um pivô armador do que um cara para finalizar a bola em gol. David Duarte, uma boa partida. Canu jogou muita bola, muito seguro. Jacaré muito bem. Então, esse trio ali da defesa do Bahia, tipo David Duarte, Canu e Vitor Jacaré, foram muito bem no jogo de uma maneira geral, sem dúvidas nenhuma. Tassiano e Everaldo, uma muito boa partida também. E de resto, assim, Cauli conseguiu transitar ali, mas pecou demais também na finalização. O Cauli perdeu uns 2 golzinhos ali, que se ele tivesse um dia melhor, ele ia brocar. Então, de modo geral, o Bahia hoje fez uma boa partida assim, e merece demais essa vitória lá em São Januário, tá? Dos que entraram, eu não daria nenhum grande destaque a ninguém não, tá?
sendo bem sincero. Não entendi ainda por que Biel demorou tanto assim para entrar, e acho que ele deveria ser o titular desse time. Acho que ele joga mais que Ademir, pelo menos o recorte recente é esse. Biel é melhor do que Ademir, mas enfim, opção do técnico, enfim, paciência. Biel só veio entrar ali aos 40 do segundo tempo, praticamente. Acho que ele deveria ter entrado um pouquinho mais cedo, tipo aos 30, aos 25, mas enfim, a opção de Renato Paiva, tá? De modo geral, eu acho que a partida do Bahia hoje foi convincente, sim, e o Bahia evoluiu nesse jogo, sem dúvida nenhuma. Bom, agora é aguardar, vamos aguardar os próximos jogos de fato. Contra o Coritiba, o Bahia é favorito, jogando na Fonte Nova. O Coritiba é um dos piores times da competição, e ainda mais jogando fora de casa. O Coritiba é muito fraco. O Bahia tende a vencer mais um jogo, eu acho, pelo menos a lógica, né, de futebol. Sei lá se o jogo vai fazer valer a lógica, mas pela lógica, acho que o Bahia tem tudo para vencer do Coritiba. Sim, tá, rapaziada? E é isso. Acho que não tem muito mais que eu enrolar, não. Tamo junto, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Sim, deixa eu só pegar aqui o Vasco, deixa eu só ver quem é que o Vasco vai enfrentar. Ainda não tem uma pressão tão grande. Lógico que a torcida do Vasco, ela jogando em casa, meu velho, se ganhar, mil maravilhas, mas se perder, meu irmão, inferno. Fluminense fora, tromba das grandes, viu? É clássico, beleza, mas o Fluminense tá jogando muita bola. Tromba das grandes que o Vasco vai pegar. Vamos aguardar o que é que vai acontecer. Tamo junto. Abraço para todo mundo. Abraço.